Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago para vocês uma operação diferente, algo um pouco mais interessante que vocês vêm me pedindo, né? E eu, com muita alegria, venho trazer para vocês. O subfatorial de um número. Temos aqui, gente, um exemplo, claro, que eu vou calcular junto com vocês, o subfatorial do número 6, e também eu apresento aqui junto a fórmula para se calcular esse subfatorial. Então eu convido você a vir junto comigo se aventurar nessa nova operação que eu estou trazendo para vocês. Faz tempo que eu não trago algo novo assim e resolvi trazer hoje para vocês. Eu espero que vocês gostem. Fiquem comigo até o final desse vídeo. Deixem aquele like e se inscrevam no canal para poder me fortalecer aqui na plataforma, tá? Isso vai ajudar bastante e vai mandar aquela força pro meu trabalho aqui, tá bom? Então agora, gente, a gente vai começar a resolver essa operação. Mas é o seguinte, a gente precisa entender primeiramente como que funciona essa operação. É uma operação um pouco diferente, a gente não aprende ela na escola, só que ela está baseada em uma operação simples, que é aquela da matemática básica. Ela está baseada nos fatoriais. Você pode perceber que na fórmula dela, a gente tem n fatorial, tem 0 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial e assim por diante. Então ela mistura um monte de elementos, operações, juntamente com os elementos principais que são os fatoriais. Primeiramente, devemos então resolver esses fatoriais para depois a gente partir aqui para a nossa operação. Então, para criar aqui para a gente uma série de ferramentas e utilidades para essa fórmula, a gente vai calcular o número desses fatoriais até o 6, porque a gente sabe que aqui, né, o n ele vai assumir exatamente o lugar do número que está sendo aplicado. Então, se eu calcular todos os fatoriais de 0 até 6, depois é só substituir na fórmula e eu encontro o seu resultado, tá bom? Então, vamos começar pela primeira, o 0 fatorial. O 0 fatorial, muita gente tem dúvida, não sabe como que faz, porque o 0 fatorial ele não se aplica na fórmula do fatorial, né? Que é aquela ideia de multiplicar pelos antecessores até chegar no 1 e tudo mais. Só que eu afirmo para vocês, sem medo, 0 fatorial é igual a 1. E aí fica tranquilo, né? Na hora que a gente for fazer as contas, não vai dar problema primeiramente na minha divisão, porque não vai dar 0 na divisão, e a gente vai seguir resolvendo com o 1 no denominador. A próxima é o 1 fatorial. O fatorial de 1, aí sim, aí a gente já consegue utilizar a fórmula, é o próprio 1, certo? Beleza, 1 fatorial é igual a 1. A partir do 2, a gente vai criar aquela ideia, como eu disse, de multiplicar pelos antecessores. Então, 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, certo? Pega o número e multiplica pelo antecessor. Isso aqui, gente, é igual a 2. Depois temos o 3 fatorial, com a mesma ideia, só que agora eu vou começar com o número 3, multiplica por 2, multiplica por 1. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Beleza? 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, gente, é igual a 24. Só você fazer as continhas de ir multiplicando aqui, que fica tranquilo, tá bom? Depois temos o 5 fatorial, que será 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a 120. E, finalmente, a última, para a gente poder chegar no subfatorial de 6, né, é o 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1. Então, a gente acaba aqui nessa fórmula revisando os fatoriais, né? Isso aqui é igual a 720. Novamente, só fazer as continhas que você chega. Se eu quisesse continuar, era só aplicar 7 fatorial é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 e assim por diante. Vai multiplicando e vai encontrando os seus valores. Mas por que que isso aqui tudo é útil para a gente? Ao substituir na fórmula, a gente vai ficar muito ligado nesses valores, porque eles vão aparecer. Então, vamos começar a resolver esse subfatorial de 6. Vamos aplicar essa fórmula para a gente. Temos aqui n fatorial logo de cara. Então, eu vou pegar o n, que no caso aqui é o nosso 6, e vou fazer a fórmula, né? Vai ficar 6 fatorial, esse fatorial que está fora. Depois ele abre o parênteses, e aí começa essas frações, né? 1 sobre 0 fatorial, daqui a pouco a gente substitui os valores aqui, tá?
menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial. Sempre troco o sinal aqui, tá? Menos, mais, menos. 1 sobre 3 fatorial. Sempre que é ímpar, fica negativo. Sempre que é par, fica positivo, tá? Mais 1 sobre 4 fatorial, menos 1 sobre 5 fatorial. E, finalmente, mais 1 sobre 6 fatorial. Fechou? Aplicada a fórmula, agora é só calcular. E perceba como que foi importante a gente ter calculado antes aqui, né? Todos esses fatoriais, porque tudo aqui depende deles, né? Agora é só a gente substituir esse valor que a gente encontrou em cada um dos fatoriais aqui no lugar dos seus respectivos valores, tá bom? Então, o subfatorial de 6 será igual. 6 fatorial é igual a 720. Então, eu vou colocar aqui 720. Muito bem. Multiplicado. Aí eu vou abrir o parênteses e começar, né? 1 sobre 0 fatorial, que é 1. Então, 1 sobre 1. Beleza. Menos 1 sobre 1 fatorial, que é 1 também. Mais 1 sobre 2 fatorial, que é 2. Menos 3 fatorial vai ser 6, então 1 sobre 6, que é o 3 fatorial, mais 1 sobre 24, que é o 4 fatorial, menos 1 sobre 120, que é o 5 fatorial, e, finalmente, mais 1 sobre 720, que é o valor do 6 fatorial. Essas frações todas parecem uma coisa impossível, né? Fazer essas adições e subtrações. Só que aí eu já começo fazendo uma pequena simplificação muito óbvia aqui, ó. A primeira operação que a gente tem da esquerda para a direita, dentro dos parênteses, é 1 sobre 1 menos 1 sobre 1. Isso aqui resulta em 1 menos 1. O que eu posso fazer com o número menos ele mesmo? Eu corto, né? Fica 0, então vai sumir aquelas duas primeiras frações. Eu tenho, então, no fundo, 1, 2, 3, 4, 5 frações para poder resolver, beleza? Como que a gente vai fazer agora? Devemos fazer a adição e subtração de frações. Vocês lembram qual que é a ideia de adição e subtração de frações? Eu tenho que manter o mesmo denominador para poder somar e subtrair frações. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, né, 1/2 mais 2/3, faz de conta que essa é a operação que eu quero fazer. Eu tenho que encontrar um denominador comum para poder encontrar o meu valor, né? No caso aqui, seria o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores, que nesse caso é 6, então eu coloco o número 6 aqui. E aí eu vou verificar em cada um dos denominadores qual operação que eu devo fazer para encontrar esse número aqui como denominador novo, né? Por exemplo, no 2, eu vou ter que multiplicar por 3. Para encontrar uma fração equivalente, tudo que eu faço no denominador, eu faço no numerador. 3. E aí, então, 3 vezes 1 é igual a 3. Mas eu mantenho a operação aqui de dentro. 3, para chegar no 6, eu multiplico por 2. Então, eu vou multiplicar por 2 aqui também. 2 vezes 2, 4. Portanto, olha o resultado, 7/6. É assim que a gente faz a adição e subtração, também funciona da mesma forma. Como que eu vou aplicar isso, então, nessa fórmula gigante que eu tenho aqui, cheio de frações? Eu preciso encontrar um mínimo múltiplo comum entre todos esses números. Só que foi importante fazer isso aqui, ó, gente. A gente vai perceber que o 720 é exatamente esse MMC. Por quê? 120 vezes 6 é 720. 24 vezes 5 vezes 6 é 720. 6 vezes 4 vezes 5 vezes 6 é 720. E, finalmente, 2 vezes 6 vezes 4 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 também será 720, porque ela é uma fórmula recorrente. Sempre utiliza a anterior para poder compor o seu novo valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o MMC, que é 720. E já vou, inclusive, colocar ele aqui na minha fração. Essa fração, eu vou até utilizar a régua, porque vai ficar uma super fração.
vou colocar do mesmo tamanho aqui, vai ficar o 720 aqui embaixo, que é o meu MMC, certo? Feito o MMC, o que eu tenho que fazer agora, gente? Essa compensação, né? As mudanças necessárias em cada fração para que ela possa ter denominador 720. Começando pelo 2, é muito simples, né? Que número eu multiplico por 2 para chegar no 720? Eu vou multiplicar por 360. Vou fazer aqui pra gente, tá? Vou multiplicar por 360. Se eu multiplicar o denominador por 360, eu tenho que multiplicar o numerador também. Então, eu vou colocar aqui 360 é o primeiro valor, certo? Menos, ó, vou preservar o sinal aqui, tá? 6 para chegar em 720. Por quanto que eu tenho que multiplicar? Por 120, né? Ó, 120 vezes 6 é 720. Então, eu vou colocar no lugar aqui, ó, do 1, o 120. Porque 6 vezes 120 é 720. Se eu faço no denominador, eu devo fazer também no numerador. Então, menos 120. O 24, eu preciso multiplicar por 5 e por 6. Ou seja, 5 vezes 6 é 30. Então, eu vou multiplicar 24 por 30 e multiplico em cima também. Então, mais 30. Menos o 120, para chegar no 720, eu tenho que multiplicar por 6. Se eu multiplicar 120 por 6, eu devo multiplicar em cima também por 6. 120 vezes 6 é 720. 1 vezes 6, né? Negativo, menos 6. E, finalmente, a última, que eu já tenho o denominador 720. Vou multiplicar por 1. Multiplica por 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Sobrou até um espaço aqui que não precisava, né? Agora, a gente vai fazer essa conta. Vou colocar aqui, atualizar a minha expressão, vai ficar 720 vezes uma fração cujo numerador será 360 menos 120, que vai dar 240. 240 mais 30 é 270. 270 menos 6 vai ficar 264. Mais 1 é igual a 265. Tudo isso sobre 720. Agora, para fazer essa conta, eu tenho que multiplicar 720 por 265 e depois dividir por 720. Só que, claro, que eu não vou fazer essa conta. Por quê? Multiplicação e divisão são operações inversas. Se eu multiplicar por 720, depois dividir por 720, eu vou ter exatamente 265. Então, eu posso simplificar essas operações. Portanto, vou concluir agora que o subfatorial de 6 é igual a 265. E aqui, gente, eu vou fazer, inclusive, uma interpretação desse resultado para vocês. O que representa o subfatorial de um número? Por exemplo, a gente tem que o fatorial de um número, ele representa a permutação dos valores, né? A permutação de objetos entre si. Então, por exemplo, se eu tenho 3 fatorial, eu tenho a permutação de 3 objetos que geram aqui 6 posições diferentes, certo? Por exemplo, ABC, ACB, BCA, BAC, CAB e CBA, certo? São todas as permutações de 3, né? 3 elementos. Então, tenho exatamente 6, que é esse número aqui. O que o subfatorial de 3 vai nos dar, então? O subfatorial de 3, ele vai nos fornecer aquela permutação cuja as letras não vão estar na posição original, nenhuma delas. Por exemplo, o ABC é a posição original, certo? Nesse segundo caso, eu tenho que a letra A ficou na posição original, olha lá. Então, ela não vai ser contada. BCA já acontece esse caso, então, inclusive, eu vou circulá-la. BCA, ó, o B não está na posição original, o C não está na posição original e o A também não, então circulei. Ele entrou na contagem do 3, do subfatorial de 3. BAC, o C está na posição original, que é aqui, ó, a posição dele é a terceira, né? Então, não conta. CAB deu certo também, não tem nenhuma letra na posição original.
E CBA, a letra B, está na posição original. Então, sem fazer contas, eu descobri que o subfatorial de 3 é igual a 2. E será que isso é verdade? Vamos fazer a conta? Subfatorial de 3 é igual a 3 fatorial vezes 1 sobre 1 menos 1 sobre 1. Eu posso cortar igualzinho aqui. Vou começar a partir do 2. 1 sobre 2 menos 1 sobre 6. Aqui é 6 também, né? Então vai ficar 6 vezes 1 sobre 2 menos 1 sobre 6. Se eu fizer essa conta, vai ficar 6 menos 2, que é 4 sextos. Então, 6 vezes 4. Isso mesmo, né? 6 vezes 2, 6 vezes 1 é 6, 2 aqui. Então, vai ficar 4 sextos. Deixa eu ver se está certo. 1 meio, que é o 2 fatorial, menos 1 terço, que é o 3 fatorial. 3 fatorial ali fora, beleza. Então, agora vai ficar o seguinte, 6 vezes 4 sextos, corta aqui, deu 4. Agora, vamos avaliar o que aconteceu aqui. 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Eu tenho que multiplicar aqui embaixo. Olha lá, já acabei de encontrar o erro. Quando eu faço o MMC é 6, né? Nesse caso, multiplicando cruzado e fazendo a borboleta, vai dar 12. Estava tentando encontrar, cadê o por que tá dando errado, né? 12 simplifica, aí fica 4 sobre 2, e aí agora sim, o subfatorial de 3 é igual a 2. Coisas que acontecem no final do vídeo, né, gente? Eu estava fazendo a conta usando o método da borboleta, né? Multiplica cruzado aqui, e estava esquecendo de multiplicar os denominadores para dar 12, né? Então, agora sim, 6 vezes 4, 24, 24 dividido por 12, 2. Portanto, o subfatorial de 3 é igual a 2, que de fato eram esses valores que a gente encontrou, né? As permutações que não ocupam a posição original. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que me perdoem pelo errinho aqui no final, sem problemas, consegui dar a volta por cima e encontrar o erro, tá? Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, se inscreva no canal, mande para o seu amigo, tente resolver aqui vamos dar um exemplo? Vamos dar um desafio para vocês? Calcule para mim o subfatorial de 4, e eu quero saber aí, deixe nos comentários qual é o resultado do subfatorial do número 4. E aí é o desafio para vocês colocarem nos comentários. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.